Os super-heróis invadiram o By Fê Ateliê e no vídeo de hoje eu trago uma mochila muito legal que os meninos vão gostar. E no vídeo de hoje eu trago pra você uma mochila saco com o escudo de um super-herói. Aqui eu disponibilizei para vocês 4 modelos diferentes que tá na descrição do vídeo, mas isso não impede de você de criar a mochila do jeitinho que você quiser. Então se você já gostou, acompanhe o By Fê, ainda não tá inscrito, clica no botão vermelho, se inscreva no canal e ative as notificações. E agora vem conferir essa dica comigo. Eu sou a Fernanda Leal e você está aqui no By Fê Ateliê. Então você vai começar baixando o molde que tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Aqui eu tenho disponível para vocês 4 páginas com 4 escudos diferentes de super-heróis: Super-Homem, Batman, Homem-Aranha e Capitão América. E para essa proposta a gente vai usar o Capitão América. Então aqui, olha, observe que eu já deixei todas as partes que você vai precisar riscar primeiro no termocolante, depois aplicar no feltro ou no tecido da cor correspondente a cada parte dessa. Aqui eu já separei o material que eu vou usar para fazer essa mochilinha. Então a gente vai precisar de viés. Com esse viés aqui eu fiz o vivo, que é essa parte aqui, olha, aqui por dentro eu tenho esse cordão e por fora eu tenho o viés. Além disso, você também vai precisar de um outro pedaço de viés, só que na cor azul royal. Aqui eu só dobrei ele no meio e fiz uma costura de um lado e do outro. Você vai precisar também, olha, de 3 metros desse cordão aqui. O meu é de poliéster, mas se você não encontrar, pode ser o de algodão. Para o tecido para forro, eu cortei 2 partes, medindo 35 por 40 do tecido do Capitão América. Caso você não encontre, você use um tecido vermelho ou um tecido azul para combinar com a peça. E para a parte externa, você vai cortar 2 partes de um material chamado nylon acoplado ou nylon dublado. Ele é um material que de um lado ele tem um nylon, do outro lado ele tem uma espuminha. E eu tô usando ele porque eu quero a minha mochila mais fofinha. Mas se você não achar na sua cidade também, você pode substituir por tecido. E aqui eu tenho, olha, 2 partes que eu cortei com 35 por 40. E para fazer esse escudo aqui, eu utilizei feltro e termocolante. Você vai pegar o termocolante. No mercado ele tem 2 modelos de termocolante. Tem um que é o termocolante definitivo e tem um que tem cola. Esse daqui que eu tô usando é o que tem cola. Por que você vai precisar do que tem cola? Porque esse material aqui, ele não pode passar ferro. Então, essa colinha, olha, que tem aqui, vai te ajudar a aderir o escudo no material que tem aqui, que é o nylon acoplado, para você fazer o acabamento. Que no caso aqui, o meu, eu fiz, olha, com pontinho caseado da máquina. Mas se você não tiver uma máquina assim, pode ser com pontinho da máquina reta, zigue-zague, ou até mesmo no caseado à mão. Então, para fazer o ponto caseado nessa parte, o que eu fiz? Eu passei o termocolante aqui no feltro, lembrando que pra gente fazer isso é sempre importante quando você vai colocar o termocolante, nunca coloca o ferro direto em cima do feltro, sempre coloca um paninho em cima pra passar, pra aderir aquela cola, e depois você recorta. Recortei e posicionei em cima da peça que eu vou fazer, e eu vou usar o ponto caseado. Então, aqui eu tô numa SQ 9100, escolhi o ponto número 12, a largura e a distância do ponto tá 3,5 e eu coloquei na velocidade mais ou menos da minha máquina, pra não ficar nem tão rápido e nem tão devagar. Aqui, olha, quem trabalha muito com caseado tem um pé específico, um calcador específico pra caseado, que ele é aberto, ele não tem essa chapinha aqui, então você consegue ver direitinho como é que fica. Eu não tenho esse calcador, então eu vou fazer com esse aqui, que também vai me ajudar, não vai me impossibilitar de fazer, e é o que eu vou mostrar agora pra vocês, como é que eu faço caseado aqui na minha SQ. E olha que ponto lindo que fica. Maravilhoso, não é? Agora eu vou sobrepor as outras partes que já estão recortadas e vou seguir com o mesmo movimento, com o mesmo ponto. Então, depois que eu tiver com essa parte pronta, olha só como é que ele fica pelo lado de trás, tá vendo? Olha. Eu vou pegar, com a ajuda do meu próprio rolo do viés, vou fazer uma marcação com a caneta, vou quebrar o canto e vou cortar, deixando ele assim, olha, arredondado. Eu vou fazer isso nas 2 partes, tanto da parte de fora quanto da parte de dentro do forro. Então, já que a gente tá com essa parte pronta, eu convido você para vir pra máquina, porque é lá que a gente vai montar essa peça.
Então, eu vou começar pelo meu forro, vou colocar direito com direito e vou fazer uma costura toda a volta, deixando uma abertura aqui, olha, na lateral, porque vai ser por onde a gente vai desvirar a peça. Essa costura tem margem de um pé de máquina, aqui eu tô numa máquina industrial, com a sapatilha de meio centímetro de distância, agulha número 14, mas é importante lembrar que essa mochilinha você também faz na máquina caseira. Aqui tá pronto a minha parte do forro. Agora eu vou pegar a parte da frente, somente um dos lados, e vou aplicar o meu vivo. Agora, pra gente prender o vivo, eu vou precisar trocar a sapatilha da minha máquina e eu vou ter que usar essa sapatilha aqui, tá vendo? Ela tem uma cavidade aqui, porque essa cavidade ela faz com que o vivo encaixe direitinho aqui dentro na hora de costurar. Então, essa coisa aqui, olha, vai fazer assim, ó. Ele vai entrar aqui dentro, tá vendo? E aí, a costura vai ficar bem certinha onde precisa ficar. Então, eu vou trocar. Quem usa máquina caseira, ou quem tá usando uma das duas máquinas e não tem esse pé aqui, não tem esse calcador, pode ser pelo calcador de zíper também. Mas se você tiver, pode usar, tanto da máquina caseira quanto da máquina doméstica, tem esse calcador para ser colocado, e ela vende em lojas, em armarinhos que vende ferramentas para máquinas de costura, tá bom? Então, você acha fácil esse calcador. Calcador trocado, eu vou pegar uma das partes do corpo, né? Vou pegar o meu vivo e vou colocar assim, olha. Com a parte redondinha do cordão virado para a parte de dentro. E eu vou fazer uma costura circundando toda a peça. E vai ficar assim, ó, tá vendo? Ele costura bem direitinho, porque na hora que a gente costurar do outro lado, ele vai ficar assim, olha, dessa forma, tá vendo? Agora eu vou pegar aquela parte que eu fiz de viés também, que eu costurei dos dois lados, que tá dobrado no meio. Vou cortar 2 pedaços de 7 centímetros, vou dobrar o meio e vou posicionar aqui. Eu vou contar a partir da minha parte reta aqui da mochila pra baixo, olha, eu vou contar 6 centímetros e vou posicionar aqui. E aí, vou fazer uma costurinha aqui. Agora, a gente mete do outro lado, do mesmo jeito, pra gente ter a segurança que vai estar certinho do outro lado também, ó. Tudo costurado, colocamos a parte de trás, direito com direito, unimos bem certinho e vamos passar a costura toda a volta. Costura feita, eu vou virar essa parte aqui pelo lado direito. Vou me certificar se meu vivo ficou bem colocadinho, se ficou bonito. Agora eu vou colocar essa parte aqui, que tá do lado direito, dentro dessa daqui, que tá do lado avesso. Vou encaixar aqui, ó. Vou unir, olha, as costuras bem certinho de um lado e do outro e vou costurar ela toda a volta. E depois a gente vai desvirar por aqui, ó, pela abertura da lateral. Costura feita, agora a gente vai desvirar a peça. E aqui, olha, aqui você aproveita, já fecha, pode ser numa costura da máquina mesmo, sempre usa uma linha da mesma cor. E você, se tiver uma etiqueta desse estilo aqui, olha, bandeirinha, você já dobra e já coloca a sua etiqueta aqui, ó. Aqui já tá pronto com a minha etiquetinha aqui. Agora eu vou virar essa parte pra dentro. Eu virei ela pelo lado avesso, porque como a gente vai rebater a costura agora, eu preciso fazer uma costura aqui, olha, bem na beiradinha aqui. Então, como a gente tá numa máquina industrial, a costura que fica pelo lado de cima, ela fica mais bonita. Então, essa parte vai sair de fora. Se você tiver numa máquina caseira, que ela tiver aquele mecanismo de sair o braço, você não precisa virar pelo lado avesso, não. É só você fazer a costura tubular, respeitando sempre em costurar com a parte de cima do lado de fora, porque o pesponto é mais bonito. Então, vamos lá, vou fazer a costura aqui, vou dar o espaço de um dedo e vou rebater outra costura. Porque aqui no meio vai ficar um canal, que vai ser por onde a gente vai passar a cordinha da mochila. E com a ajuda de um alfinete de segurança, esse daqui, a gente vai colocar a cordinha. Então, eu faço uma abertura aqui, olha, bem na junção da costura de um lado e do outro. Eu faço dos dois lados.
Assim, ó, tá vendo? Eu abro a costura aqui, porque vai ser por aqui que a gente vai passar o cordão. Aqui eu tenho 2 pedaços de 1,5 m. Eu vou vir com ele de um lado, vou passar ele toda a volta e sair com ele aqui do mesmo lado. E aí eu saio com ele do mesmo lado que eu entrei, do mesmo buraquinho. É um pouco apertado, mas vai com calma que dá certo. Então, de um lado eu tenho a cordinha. Aí eu vou enfiar ele aqui, olha. Em uma perna eu enfio aqui. Vou fazer assim, tá vendo, ó? E vou fazer uma costura aqui. E pra dar aquele acabamento que a gente gosta, você vai envolver essa parte aqui, olha, com viés e vai fazer uma costurinha toda a volta. De um lado eu tô com ele pronto. Agora eu vou repetir do outro lado. Eu vou entrar pelo lado oposto que eu entrei, vou circundar ela toda e vou arrematar lá no final. E assim fica o resultado final dessa mochila. Olha só, ela é toda em nylon por fora, acabada por dentro em tecido do tema que eu tô usando pelo lado de fora. O acabamento, olha, na lateral é feita em vivo com viés. E ela fica assim, olha, bem gordinha pra você levar o que quiser aqui dentro. Lembrando que nessa aula eu disponibilizei outros escudos pra vocês. Então, divirta-se aí, faça o que você achar que fique melhor ou crie em cima dessa proposta que a gente trouxe. Um grande beijo e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!